boa noite. Saúde Marília se iniciando aqui na grade da TV Marília para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão e gostaria que fosse discutido aqui no programa Saúde Marília, encaminhe essa sugestão ao nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou para a discussão nessa noite o tema lombalgia. 80% dos seres humanos sentem lombalgia em algum momento de suas vidas. Uma proporção menor tem dor cervical associada e ainda sentem a dorsalgia. A maioria destas pessoas pode manter suas atividades habituais, mas as cumprirão com períodos de desconforto ou dor. Cerca de 30% desse grupo faltará ao trabalho devido à lombalgia. Para a discussão desse tema lombalgia, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor da disciplina de ortopedia da Faculdade de Medicina da Unimar, o professor Emílio César Mamed Murad. Professor Emílio, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos ao professor Emílio quais são as causas da lombalgia. Boa noite. Boa noite, Milton. Antes de mais nada, eu agradeço o convite por estar aqui. Lombalgia realmente é um termo e uma doença extremamente frequente. Para você ter uma ideia, é a segunda causa de maior procura ao pronto-socorro, perdendo só para os quadros gripais de infecção de vias aéreas superiores e depois seguido das lombalgias. A lombalgia, como você mesmo bem disse, é uma doença que acomete, ao longo da vida vai acometer de torno de 80% a 85% da população, vai ter um quadro de lombalgia, que é dor só nas costas. E desses, em torno de 15% a 20% vão ter o que nós chamamos de lombociatalgia, popularmente conhecido como dor ciática. Então, ao longo de nossas vidas, nós vamos ter alguns episódios de dor lombar e algumas vezes pode ter o que nós chamamos de hérnia de disco, que é lombociatalgia ou hérnia de disco. A causa mais frequente da lombalgia é as causas que nós chamamos mecânicas, né? É uma postura para se abaixar, para pegar um objeto, ou pegar um objeto pesado e com a coluna torcida ou dobrada de uma maneira inadequada, que nós popularmente falamos, pegou de mau jeito, né? Essa é a causa mais comum, que nós chamamos de causas mecânicas, né? Que são causas musculares, de um estiramento, uma distensão muscular na região lombar, que causa essa dor e essa limitação dos movimentos. A lombalgia nós dividimos em 3 grandes grupos, né? A aguda, a subaguda e a crônica. A aguda é aquela que perdura até por volta de 7 dias. Essa, na sua grande maioria, elas resolvem espontaneamente. Às vezes, mesmo não há necessidade de uso de medicamentos anti-inflamatórios, relaxantes musculares, o próprio doente, o próprio paciente, com lá o chuveirinho de água morna em casa, pondo uma bolsinha de água morna, ele consegue contornar, suportar e superar esse quadro de dor, que dura até 7 dias. De 2 semanas até aproximadamente 6 a 8 semanas, nós chamamos de subaguda, né? Nesses casos, às vezes, necessita de intervenção médica, com uso de medicamentos, ou tratamentos de fisioterápicos que vão auxiliar na melhora. E destes, apenas 5% vão evoluir para o que nós chamamos de lombalgia crônica. Então, a grande maioria, graças a Deus, a grande maioria das lombalgias, elas são, podemos dizer assim, autolimitadas a 2, 3 semanas, com resolução completa. Associação de lombalgia à gravidez, dormir em decúbito ventral, uso de calçados, salto alto e sentar-se em cadeiras sem encosto. São outras associações? São outras associações. A gravidez é que a mulher ela aumenta a sua curvatura lombar, então nós temos uma coisa que chamamos de hiperlordose lombar, um aumento dessa curvatura, e há um estiramento desses ligamentos posteriores da coluna, com sobrecarga que nós chamamos de facetas articulares, que causam dor. O emprego de sapato salto alto, quando muito alto, ele simula isso aí também, porque o emprego de sapato com salto alto, ele aumenta essa curvatura lombar, que é da hiperlordose, que ao longo do tempo vai
se traduzir por dor, né? Dormir de decúbito ventral é a pior posição para a coluna. Nós costumamos dizer que basta a gente observar na natureza os animais. Eles ficam barriga para baixo, em decúbito ventral, ele tem essa curvatura aumentada. Então, não tem um relaxamento dessa musculatura. Eu costumo dizer que, ao longo, um paciente de 30 anos, que ele dorme regularmente, 8 horas por dia, nesses 30 anos ele vai dormir aproximadamente 10 anos. Ele vai dormir 1/3 da sua vida. E é um tempo muito prolongado. Então, se nós tivermos uma postura inadequada também para dormir, ela às vezes sobrecarrega a coluna muito mais do que trabalhando. Porque trabalhando nós não ficamos numa postura durante as 8 horas. Nós não movimentamos, levanta, senta, faz outras atividades. E deitado não. Se você dormir numa má postura durante 8 horas, você pode sobrecarregar a sua coluna muito mais do que trabalhando na sua atividade. E por último, que você citou muito bem, é a cadeira sem encosto, né? Ou, até pior, são essas poltronas que nós temos na sala de televisão, que ela tem um tamanho médio, e as crianças ou pacientes de baixa estatura, a perna é curta, ela senta meio que com o corpo escorregado sobre essa poltrona, sentado sobre a coluna. Ao longo de um filme de 2 horas, 2 horas e meia, pode ter certeza que ele vai levantar com desconforto e podendo até propiciar um quadro de dor mais intensa. Lombalgia pode estar associada a músculos fracos paravertebrais ou rígidos excessivamente? Sim, são as duas causas frequentes, né? Eu costumo dizer que a coluna, todo mundo costuma classificá-la muito como vítima, e vilã, e na maior parte das vezes ela é vítima. Quer dizer, nós assumimos uma postura inadequada, sobrecarregamos, não fazemos alongamentos adequados, não fortalecemos a musculatura paravertebral torácica, não fortalecemos a abdominal para ter um equilíbrio da coluna, e de repente você tem a dor e você acha que ela é a causa do seu infortúnio, quando na verdade você propiciou a que ela sofresse desse tanto. Então, uma reeducação postural é extremamente importante, com principalmente alongamento de lombar e fortalecimento abdominal, para você ter um encaixe adequado do conteúdo abdominal, um fortalecimento da musculatura paravertebral torácica e alongamento peitoral, para que você consiga fazer alongamento e corrigir a cifose. Então, isso você, tendo uma postura adequada, com um quadro de alongamento e fortalecimento adequado, você não vai ter um quadro de dor, com certeza. Essa mesma ótica, anomalias nos membros inferiores, congênitas ou adquiridas, podem levar à lombalgia? Podem porque uma assimetria de membros inferiores, uma alteração a nível de quadril, isso pode levar a uma descompensação da coluna com uma sobrecarga secundária, que ao longo dos anos vai ter realmente um desgaste acentuado e vai ter um quadro de dor. Professor Emílio, o diagnóstico então seria clínico e exame físico, eventualmente exames complementares? A história o paciente, nós temos que ouvir muito a história, porque a história nos conta muito do diagnóstico. A gente costuma sair já da mesa de anamnese, de história, já com uma hipótese diagnóstica quase que firmada, que você tem uma confirmação, não digo que 100%, mas uns 90% pelo exame clínico. Quer dizer, a história e o exame clínico, eles são extremamente suficientes para se estabelecer um diagnóstico adequado e você já poder inferir num tratamento, né? Você consegue, através da história e do exame físico, fazer um diagnóstico de uma lombalgia postural, de uma hérnia de disco, de uma lombalgia que nós chamamos facetária, que já é numa faixa etária maior, que é o inverso da discal. Uma lombalgia por hérnia de disco, o paciente sentado piora, deitado melhora. Um exemplo simples. A facetária, que nós chamamos, que é da artrose mais tardio, é o contrário. O paciente andando melhora e ele fica deitado, e às vezes ele é acordado pela dor nas costas e obrigado a levantar da cama porque o desconforto de estar deitado é pior. Então, só de você ouvir 2 coisinhas simples, você consegue discernir 2 grandes quadros, que é a lombalgia discal, que é a hérnia de disco, de uma lombalgia degenerativa facetária. Se houver necessidade de exames complementares, a tomografia seria o exame de eleição padrão ouro? O padrão ouro depende do que a sua hipótese diagnóstica. Eu acho que o raio-x simples já nos
consegue tranquilizar e nos mostrar muitas coisas que nós procuramos na coluna. A tomografia, ela auxilia muito quando nós temos doenças de facetas articulares, artrose facetária, desgaste. Nesses casos, a tomografia ajuda. Quando nós temos a suspeita de uma hérnia de disco, de um disco extruso, a ressonância seria o padrão ouro, nesses casos. Mas em casos mais extremos. Eu acho que o raio-x e a tomografia são suficientes para um diagnóstico de 100% dos casos. Eletroneuromiografia há espaço em algum momento na suspeita de uma lombocetalgia? Sim, eu sou suspeito em dizer porque eu realizo esse tipo de exame. Eu acho que a eletromio, ela une muito o exame físico e a clínica com o de imagem, porque o que nós temos é o seguinte: quando eu faço uma anamnese, um exame físico, eu tenho uma suspeita, um exemplo de uma radiculopatia da raiz de L5. Aí eu vou para a imagem, seja tomografia ou ressonância. Eu tenho um diagnóstico de uma hérnia L4, L5 acometendo a raiz de L5. A eletromio vem a unir essas duas coisas para mostrar as alterações neurofisiológicas que acontecem. Ou seja, eu costumo dizer para os pacientes que às vezes não entendem a indicação da eletromio, eu falo que é a mesma coisa de a gente pegar uma foto de um carro de corrida e estático, que você vê que a roda está girando e você tem a noção de que ele tem uma velocidade, ele está numa velocidade, mas você não sabe qual velocidade que está. A eletroneuromiografia, ela na verdade, ela vai mostrar o painel desse carro, ela vai mostrar quantos quilômetros por hora que esse carro está, em quantas rotações por minuto, ou seja, a gente vai entender o funcionamento dessa raiz. Então, eu sou suspeito em dizer, porque eu gosto muito a minha tese de mestrado e doutorado em cima da eletromiografia com hérnia de disco. Então se a gente for entrar nesse campo, nós vamos ficar a noite inteira, porque eu sou entusiasta, eu gosto muito, porque ela mostra realmente que uma eletroneuromiografia negativa, ou seja, normal, frente a um quadro de uma hérnia de disco, significa que não necessita de ser cirúrgico. Então, quer dizer, e hoje, já entrando nesse campo, hoje a cirurgia de hérnia de disco está muito restrita a 7 a 10% só, o resto, os 90% é clínico. Então a eletromio ajuda muito nesse campo. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema lombalgia, com a presença do professor Emílio César Mamed Murad, docente de ortopedia da Faculdade de Medicina da Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o bloco final nessa noite debatendo o tema lombalgia, com a presença do professor Emílio César Mamed Murad, docente de ortopedia da Faculdade de Medicina da Unimar e também da FAMEMA. Professor Emílio, o tratamento começa pela mudança da postura? Sim. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os pacientes, que eu falo que é uma pedra no sapato. Que não adianta a gente dar anti-inflamatório, dar analgésico. Passou o efeito desse medicamento, a pedra vai estar ali e vai incomodar. Então nós precisamos tirar a pedra do sapato. Então não adianta eu ter uma postura errada, ter um quadro doloroso, eu tomo anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, passou, eu continuo naqueles vícios posturais e vão me desencadear futuramente um outro quadro semelhante ou até pior com agravantes. Então, eu na minha anamnese, eu sempre coloco, depois de ouvir as queixas, principalmente dos adolescentes, uma anamnese que a gente chama de anamnese induzida. Eu sempre pergunto, onde que estuda? Né? Porque crianças, por exemplo, que estudam em mesa de centro, na sala, aquela mesa baixa, tem costume de ler deitados na cama, porque aí deita de barriga para baixo, com hiperlordose, lendo na cama. Tem costume de assistir televisão deitado. Então, são todas posturas que são ruins, prejudiciais e que ao longo dos anos elas vão comprometendo a sua coluna. Então, se não corrigirmos essa postura, com certeza vai ter outros quadros, vão tendo pioras e com o quadro, com o passar da idade, porque o maior problema que nós ouvimos hoje, que é a dor ciática, que o disco intervertebral, que é o amortecedor entre as vértebras,
por volta da terceira, quarta década, ele vai perdendo a sua consistência. Ele é mais ou menos gelatinoso, ele absorve impacto, ele vai perdendo a consistência de água, ele vai ficando mais friável. Então, com essas posturas, ele pode se romper e aí dá hérnia de disco. Então, com certeza, o primeiro tratamento começa, inclusive, na prevenção, né? Desde novo, corrigir a postura, com uma cadeira adequada para estudar, uma mesa de tamanho adequado para estudar. Hoje as crianças ficam muito no computador, né? Nós temos que estar atentos para a altura do monitor do computador, aquilo que você chamou a atenção da cadeira sem encosto. Então as crianças têm essas cadeiras de computador com encosto, né? Isso é muito importante, porque a profilaxia, quer dizer, a nossa pitada de prevenção é muito melhor do que o tratamento. Então, o tratamento, depois de acometido, se não corrigir a postura, ela vai trazer uma consequência em outro elo da coluna, em outro disco, e vai, assim, suscetivamente, tendo progresso nesse quadro de dor. No alívio da dor, o professor falava da importância dos anti-inflamatórios, analgésicos, mudança postural. E a fisioterapia entra em que momento? Na crise de dor aguda, eu costumo orientar que os pacientes, eles façam um repouso de 3 a 4 dias, que é o que as evidências mostram, que acima disso não tem uma melhora significativa. Então eu peço que nesses 3, 4 dias ele fique em repouso em casa mesmo, que na maioria desse corre-corre da vida diária, esse paciente às vezes ele não tem quem o leve. Então ele está com dor, ele vai pegar o carro, ele vai ter que aguardar o período dele ser atendido, depois tem que pegar o carro de volta e tudo mais. Então, nesses 5 dias eu resguardo ele de repouso. E depois a fisioterapia analgésica começa para tirar esse quadro álgico, para tirar essa dor, e posteriormente a correção postural com alongamentos, hidroterapia, RPG e um monte de outras técnicas que nós temos aí para a correção dessa postura e para evitar quadros futuros. A RPG entra no sentido de prevenir novas lombalgias futuras. Novas lombalgias e até tentar evitar uma progressão para uma hérnia de disco, porque ela corrige essa postura com centralização das descargas de força na coluna e com isso melhora bastante. Se houver a lombociatalgia com hérnia discal, aí há uma avaliação se tratamento clínico ou cirúrgico? Sim. A hérnia de disco, popular dor ciática, nós temos que avaliar o paciente, iniciar sempre com um tratamento clínico e na evolução de 6 a 8 semanas, ou seja, no mínimo de 2 meses, a não ser que tenha uma evolução rara, que é de 1 a 3%, que nós chamamos caldequina, que é uma extrusão grande de uma hérnia com paraplegia. É o único caso de indicação absoluta de tratamento cirúrgico de hérnia de disco. O paciente tem uma hérnia extrusa, grande, ele cursa quando ele perde controle de fezes, controle vesical de urina, ele fica com quadro até de paraplegia, mesmo perde a força de membros inferiores, e esses casos é a única indicação absoluta. Fora isso, o tratamento clínico vai de 6 a 8 semanas até 2 meses. Se não melhorar nesses 2 meses, aí sim pode estar indicado o tratamento cirúrgico, na falha desse tratamento, mas o tratamento clínico é imperativo. Os resultados em torno de 85% a 90% de bons resultados com o tratamento clínico não cirúrgico. Na visão do professor, tratamento cirúrgico era muito frequente no passado, hoje é exceção? Hoje é exceção. Eu peguei um pouco dessa fase, que nós operávamos muito, a gente operava cerca de 6, 5 por semana, né? E hoje nós operamos muito pouco, né? Quer dizer, eu costumo dizer que a medicina é uma ciência de verdades transitórias e que a evolução da medicina é quando nós tratamos nós modificamos um tratamento cirúrgico por um conservador, né? Um exemplo típico disso é a úlcera gástrica. Antigamente, todo paciente tem úlcera, foi operado de úlcera. Hoje nós não ouvimos mais ninguém ser operado de úlcera. E se Deus quiser, no futuro, a hérnia de disco também nós não vamos ver ninguém tendo sido operado. Tanto que nós temos técnicas hoje que são minimamente invasivas. São técnicas menos agressivas para o tratamento das hérnias, né? Ou vídeo, ou nós temos uma sondagem que é por termoabrasão, que é popularmente conhecido como laser, ou radiofrequência, quer dizer, estão minimizando esse procedimento cirúrgico. Se Deus quiser, um dia
vai estar extinto a cirurgia também. Nas condições em que houve uma anomalia congênita ou adquirida dos membros inferiores, aí talvez poderia se indicar cirurgia também. Sim, porque aí você já tem um conjunto de fatores que causam desequilíbrio. Você pode ter uma escoliose e essa escoliose está descompensando, no caso de desequilíbrio de membros importantes, uma alteração a nível de quadril, que você tem esse desequilíbrio de bacia com uma escoliose e um processo aí degenerativo com ou espondilolistese degenerativa ou laterolistese, aí sim o tratamento cirúrgico ainda tem a sua vez para você estabilizar e fixar no alívio da dor desses pacientes. Na visão do professor, o tratamento multiprofissional envolvendo o médico e outros profissionais também é chave do sucesso. Muito importante, muito importante. Eu costumo dizer que nós carregamos muito os nossos problemas sobre as nossas costas. Então, é muito importante porque, às vezes, frente até a um quadro emocional, nós temos uma tensão, um aumento da contratura muscular e essa contratura muscular provoca dor. Então, em alguns casos, nós temos que recorrer até tratamentos com psiquiatra, psicólogo, porque isso envolve uma gama muito grande de problemas que podem estar desencadeando o quadro de dor na coluna. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e perguntamos ao professor, uma pergunta final, o que podemos esperar nesse tema lombalgia em termos de avanços, baseando-se no conceito de medicina baseada em evidências? O que nós podemos esperar é, primeiro, assim, é uma correção. O que nós temos hoje observado, inclusive em medicina de trabalho, é a tal da ginástica laboral. Então, a correção postural, ginástica laboral, isso tem mostrado que tem retardado ou atrasado, vamos dizer assim, as alterações degenerativas da coluna e com isso a gente retarda esses problemas de lombalgia. Então nós temos que corrigir a postura no trabalho, ter alongamento, isso tudo vai influenciar com certeza na melhora desses pacientes ou até tentando diminuir essa estatística hoje, como você bem começou o programa, que 80% vai ter. Tentando diminuir essa porcentagem de lombalgia, a gente corrigindo essas posturas. Saúde Marília chegando ao seu final, deixamos o professor Emílio para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema lombalgia. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite, dizer que a gente está sempre à disposição. É um tema que eu gosto muito, gosto muito de coluna, gosto muito de lombalgias, de radiculopatias e sempre que precisar estamos aqui, né? E agradecer, me sinto muito honrado pelo convite, porque sempre quando a gente pode ajudar, eu acho que quem está assistindo, aposto que quando alguém ouviu falar na postura da poltrona, ele já olhou para o lado, olhou para o filho, olhou para a esposa, alguém já se corrigiu, e que esse alerta fique, né, para os outros dias e quem sabe durante muito tempo, para que ele não venha a ser acometido de uma doença tão frequente e que acaba diminuindo a sua produtividade, a sua qualidade de vida. Muito obrigado. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema lombalgia, com a presença do professor Emílio César Mamed Murad, docente de ortopedia da Faculdade de Medicina da Unimar e da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser interessados ao nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.